Pai do Senhor, meus amados. Amém. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos 145, versos 1 ao 3. Salmos 145, de 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor. Exaltarei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Amém? Que essa noite, amados, nós possamos estar com o coração diante daquele Deus Todo-Poderoso, o Deus Rei, e que possamos exaltar o seu nome, porque Ele é merecedor de nosso louvor. E que possamos abrir os nossos corações para poder louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós possamos estar cada dia buscando e servindo ao Deus. E que possamos saber que Ele está aqui no nosso meio. Ele se faz presente aqui junto conosco. Nós vamos agradecer também ao nosso visitante, né? Que ele seja bem-vindo em nosso meio. E o Senhor me está aqui, sabendo que nós estamos felizes com a sua presença. E que possamos estar dizendo: feliz é aquele que busca o Senhor. E que possamos nessa noite orar ao Senhor e estar diante dele com o nosso coração aquebrantado, para oferecer a Ele o verdadeiro louvor. Porque quando chegar a hora que você ouvir a palavra do Senhor, o seu coração está aberto, dizendo: Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Senhor Deus, graças te damos, Pai. Nesse momento, ó Deus, nós vamos colocar nossas vidas diante de Ti. Senhor, Tu sonda, Tu conhece o coração de cada um que adentrou aqui, Pai, nessa casa. E que possamos, ó Pai, te louvar, que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, e que possamos sair daqui, Senhor, com o coração na certeza que o Senhor tem falado com cada um, Senhor. Nós não sabemos, eu mesmo não sei, Pai, o que cada um está aqui procurando para poder falar contigo. Mas nós sabemos que a resposta do Senhor está com aquele, Senhor, que te busca, que te segue, Senhor. Muito obrigado, Deus, nessa noite, por ter trazido cada um de nós aqui, Senhor, para poder salmodiar, para poder entoar, Senhor, louvores que chegam, Pai amado, ao trono do Senhor, como perfume suave, Senhor, nas suas narinas, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, que está aqui essa noite. É que eu venho te agradecer, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor? Vamos louvar ao Senhor, porque só Ele é digno da nossa adoração, né? Só Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Que o Senhor possa fazer morada em nossos corações, que nós possamos ser gratos por tudo que o Senhor tem nos dado, porque nós não merecemos coisa alguma, né? E é o mínimo que nós podemos fazer, é o mínimo que nós fazemos, é louvar, é adorar a Ele, porque só Ele é digno da nossa adoração e do nosso louvor.
prazer deve ser esse, né? Esse deve ser o nosso maior prazer. Estar postado diante do nosso Deus, louvando e adorando a Ele, porque só Ele é digno da nossa adoração, como eu disse no início. Meu
que muitos não têm essa chance, não têm essa oportunidade. Nós sabemos que em muitos países aí a pessoa não pode sequer falar o nome do nosso Deus, né? Mas nós somos livres. Mas nós somos livres porque Deus pagou um alto preço, porque Jesus Cristo pagou um alto preço na cruz por nós. Por isso nós somos livres. Vamos orar? Agradecer ao nosso Deus para receber a palavra do Senhor, que nós possamos estar atentos à palavra de Deus. Aleluia. Pai amado, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos mais uma vez aqui reunidos para louvar e agradecer o teu santo nome. Ó Deus amado, nos abençoa, abre a nossa mente, nosso coração, para que possamos receber a tua palavra, entender a sua palavra, ó Pai, e para que possamos, Senhor, decidir, ó Pai, a praticar, decidir, Senhor, obedecer a tua palavra, decidir, ó Pai, mudar nossas atitudes a cada dia, Senhor, passar por esse processo, Pai amado, que não é fácil, que o Senhor não nos prometeu que seria fácil, mas que nós possamos ter a determinação e que o Senhor possa nos abençoar e nos ajudar. Muito obrigado, ó Pai. Graças te dou, Senhor. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por estarmos juntos em louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. Mesmo texto que lemos na semana passada, e já trouxemos uma mensagem nesse texto, e hoje lemos mais uma mensagem nesse texto de 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7. Amém? 1 de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7. Todos encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós falamos nesse texto na semana passada, dizendo que Pedro, ele nos anuncia aqui aos seus leitores e a nós que o fim está próximo. E tendo em vista que o fim está próximo, ele, na expectativa de estar preparado para o fim, ele aprendeu logo que a Bíblia de Jesus que nós não sabemos quando é que o fim chegará, mas que nós deveríamos estar preparados em todo o tempo. E a expectativa de Pedro é que esses irmãos vivam de modo vigilante e preparados para o fim. O fim de todas as coisas está próximo. E aí Pedro então passa a orientar esses irmãos, de maneira que esses irmãos vivam de acordo com quem está preparado para o fim. Se nós vivermos como quem está preparado para o fim, nós vamos viver uma vida que agrada a Deus, uma vida abençoada, uma vida vitoriosa. O fim pode acontecer das nossas vidas aqui com a volta de Jesus ou com a nossa morte. Chegaremos ao fim. E tanto numa circunstância ou em outra, nós precisamos estar preparados para encontrarmos com Cristo na sua volta ou para a nossa morte. Tanto uma coisa como outra, a gente não sabe quando vai acontecer. Se nós vivemos normalmente nesse mundo, nós não sabemos quando é que Jesus volta e nem quando nós vamos morrer. Não há uma data marcada para isso.
Ainda que existem pessoas que dão cabo das suas vidas ou que vivem imprudentemente e estão correndo um risco muito maior de chegar ao fim das suas vidas. Mas o cristão que ama a Deus, ama a vida, ele não sabe qual é o dia final da sua vida. Então cabe a nós vivermos preparados, cabe a nós vivermos de acordo com a palavra, de modo que a gente viva como se estivéssemos vivendo os últimos dias das nossas vidas. Como disse aqui na semana passada, se nós soubéssemos qual seria o último dia das nossas vidas, que nós temos pouco tempo de vida, como seriam as nossas vidas? Como seria o nosso comportamento? Como seria o nosso modo de vida? O que nós passaríamos a fazer ou o que nós deixaríamos de fazer se nós soubéssemos que nos resta pouco tempo de vida? Como seria? Nós precisamos olhar para a palavra e aprender aqui. Pedro então nos mostra aqui que nós temos que pensar. Nós temos a capacidade de avaliar essas coisas. Se nós vivemos como quem está preparado para o fim, nós vamos viver uma boa vida. Se nós vivemos como quem está preparado para a volta de Jesus ou para o dia da nossa morte, nós vamos viver uma vida justa, nós vamos viver uma vida abençoada, nós vamos viver uma vida coerente, nós vamos viver uma vida em conformidade com a palavra. Mas se nós vivermos displicentemente, se nós vivermos relaxadamente, se nós vivermos em descaso com a verdade, não estamos nem aí se Jesus vai voltar hoje ou amanhã, não estamos nem aí se nós vamos morrer hoje ou amanhã, a gente vai vivendo a vida de qualquer jeito. Não é assim? Mas a palavra do Senhor nos chama a pensar, pense, avalie. Você precisa viver a vida no modo condizente com a palavra, sempre preparado. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. E aí nós falamos aqui que esse modo de vida, ele nos leva a ajustar com Deus, e falamos da oração. Então quem está preparado para o fim, quem está preparado para viver uma vida quem vive uma vida preparada para o fim, ele se ajusta com Deus. Ele se ajusta com Deus em oração, nos diz aqui a palavra, como nós falamos aqui na semana passada. Nós falamos, ser, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Nós vamos orar com critério e com sobriedade, que nós falamos aqui na semana passada, e nós aprendemos que isso nos leva a ter uma vida ajustada com Deus. Porque a principal coisa é essa: nós precisamos ter uma vida ajustada com Deus, nós precisamos ter uma vida coerente com Deus. Se nós não estivermos bem com Deus, nós não estamos preparados para morrer, nós não estamos preparados para nos encontrarmos com Cristo. Nós precisamos orar com critério e com sobriedade, e nós explicamos isso aqui. Como a palavra de Deus nos ensina aqui a orar, nos ajustar com Deus com critério, sabedoria, avaliando. Critério é um método que a gente sabe o que fazer, sabe o que buscar, sabe o que pedir. É um modo de avaliar isso sim, isso não, o que está dentro e o que está fora, o que procede e o que não procede. É ter discernimento, é critério. E a palavra de Deus faz assim: quando para você se ajustar com Deus, para que a bem das vossas orações, para que as vossas orações vá bem, você tem que orar com critério e com sobriedade. Nós falamos isso aqui na semana passada. Hoje eu quero dizer que a pessoa que vive essa vida preparada para o fim é a pessoa que não só sabe avaliar, ajustar-se com Deus, mas ajustar-se com o próximo. Veja que a Bíblia mantém uma coerência, irmãos. Jesus disse que todo o nosso viver, toda a nossa ação de vida cristã se resume em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, toda a sua força, e amar ao próximo como a nós mesmos. E quando a gente anda pela Bíblia, quando a gente vai aprendendo na Bíblia, a gente vai vendo que esses princípios, ou que esse princípio básico, esse princípio aí que é o princípio sustentador da vida cristã, está presente em toda a palavra. Então Pedro coloca aqui: a bem das vossas orações,
E aqui ele vai no versículo 8 dizer assim: acima de tudo, porém, tem amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E aqui Pedro está nos mostrando que nós precisamos viver uma vida ajustada com o próximo. Entendeu? Uma vida ajustada com o próximo. A vida ajustada com Deus em que a gente ama a Deus, e a vida ajustada com o próximo em que a gente ama o próximo. Pedro está dizendo assim que nós devemos ter amor intenso uns para com os outros. O amor intenso aqui, amados irmãos, uns para com os outros, mostra que nós precisamos estar ajustados com os outros. Se nós queremos estar preparados para o fim, se nós queremos viver uma vida preparada, nós temos que estar ajustados com o próximo, ajustados com os outros, sem pendências, vivendo a vida sem pensar assim: eu poderia ter amado mais, eu poderia ter perdoado, eu poderia ter feito isso pelo irmão, eu poderia ter me ajustado com o meu irmão. Não, a gente precisa fazer isso, a gente precisa viver ajustado com o próximo. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. É isso que a palavra do Senhor está nos mostrando. Então não é estar preparado para o fim, não é a gente cuidar da saúde, fazer um patrimônio, cuidar da nossa aposentadoria. Tudo isso são coisas boas, importantes aqui no mundo. São, todos nós buscamos. Todos nós queremos ter nossa casa, nosso conforto, nós queremos ter recursos, nós queremos cuidar da nossa saúde, nós queremos ter o nosso bem-estar aqui nesse mundo. Ótimo, o Senhor nos ensinou isso, o Senhor preparou esse mundo para que nós vivêssemos. Mas estar preparado para o fim é muito além dessas coisas. É estar ajustado com Deus, ajustado com o próximo. Nada que fuja daquilo que Jesus já havia falado, como eu já coloquei. E aí, amados irmãos, isso parece ser uma coisa simples de entender, e é de fato uma coisa simples, mas que nos desafia na prática, porque tantas vezes nós nos decepcionamos com Deus, mas não nos damos conta disso. Alguém escreveu um livro assim: Decepcionado com Deus. E é verdade que nós nos decepcionamos com Deus, porém nós não nos damos conta disso. A gente não usa essas palavras, a gente não dá bronca em Deus, se bem que algumas pessoas fazem, mas de modo geral, a gente não chega diante de Deus e fala assim: Deus, estou decepcionado com o Senhor. O Senhor está vacilando comigo, o Senhor está falhando comigo, o Senhor não está atendendo às minhas expectativas, o Senhor não está sendo Deus que eu imaginava que o Senhor seria, o Senhor não está fazendo aquilo que eu gostaria que o Senhor fizesse. A gente normalmente não fala essas coisas com Deus, mas nós nos comportamos como quem pensa assim. Nós nos comportamos como quem pensa assim. E aí às vezes a gente está desanimado, às vezes a gente não quer vir à igreja, às vezes nós não oramos mais com esse critério, essa sobriedade, com fervor. Às vezes nós não temos mais prazer em adorar a Deus. Por quê? Porque nós estamos decepcionados com Deus. Mas tantas vezes nós não percebemos, nós precisamos pensar. Mas em se tratando do próximo, a gente já percebe isso, porque no convívio nós temos muitas decepções. Ou não? Nós falhamos uns com os outros. Todos nós, todas as pessoas que convivem proximamente, a começar da família, casamento, pais e filhos, amigos, igreja, irmãos, nós nos decepcionamos. Pode não ser grandes decepções, mas no dia a dia a gente não fica chateado com o outro, uma fala, uma palavra, uma atitude, uma omissão, uma coisa que esperava que o outro fizesse e não fez, uma coisa que a gente esperava que o outro tivesse uma atitude e não teve. A gente se chateia, a gente se decepciona uns com os outros, de modo que nós nos mostramos normais, no sentido de nós sermos pecadores. O fato de nós sermos pecadores nos mostra que nós temos uma limitação e que nós podemos falhar, não devemos, mas nós falhamos uns com os outros, pecamos uns contra os outros. E isso tantas vezes fica claro.
Não é como no caso de Deus, a gente não fala assim, a gente não pensa assim, eu estou chateado com Deus, estou decepcionado com Deus. Ainda que isso aconteça, mas a gente não fala, a gente não pensa, a gente age. Mas com as pessoas a gente pensa, a gente fala. Alguém já fofocou de Deus para você? Pessoal, deixa eu contar uma coisa para você. Você acredita que, só entre nós, você acredita que eu pedi um negócio para Deus e Ele não me deu? E Ele deu para fulano e para mim não deu? Você acredita num negócio desse? Deus está falhando. Deus está errando. Alguém já fofocou de Deus para você? Não. Mas dos outros já. Ou não? De mim, pastor, muitas vezes. Muitas vezes. Vocês acham que o povo crente não fala? Fala muitas vezes. Do pastor, então, é quase que costume nas igrejas. Aqui os irmãos são mais santos. Fofoca pouco, mas fofoca. Você viu o que o pastor disse? Não concordo. Eu esperava isso do pastor. Eu esperava tal coisa. É do pastor, é dos irmãos. A igreja em si, às vezes fala da igreja. Não está focando em ninguém, está falando da igreja. Mas a igreja está assim, a igreja está desse jeito. A igreja é o que? A igreja somos nós. Aí a gente aponta, a gente fofoca, a gente demonstra as nossas decepções, a gente demonstra as nossas chateações, as nossas contrariedades. Não é assim? Facilmente. E dá o nome. Olha, estou chateado com o irmão fulano, porque ele fez isso. Ou ele falou isso assim. E a gente fala para os outros. Então não é uma coisa escondida, não é uma coisa que no nosso coração, na nossa mente está bem claro. E a gente se decepciona uns com os outros. E em meio a essa realidade, isso é uma coisa que acontece com frequência, e algumas pessoas se envolvem nessa condição com muita frequência, até vive assim. E nós precisamos observar isso. Pessoas que vivem decepcionadas com todo mundo à sua volta, precisa parar e pensar assim: o que há de comum em tudo isso? O que há de comum com todas essas pessoas? Você mesmo. Porque se a pessoa se decepciona na família, se ela se decepciona com os colegas, se decepciona no trabalho, se ela se decepciona com os vizinhos, se ela se decepciona com os irmãos na igreja, se decepciona com o pastor, tem algo de errado com essa pessoa. Entendeu? Pessoas que estão sempre chateadas com outras constantemente, chateadas com o outro. Estou dizendo, constantemente chateado com o outro em várias situações diferentes. Na família vive chateado, na escola, no trabalho, na faculdade, com os vizinhos, com os amigos. Entendeu? É a pessoa que entra no comércio e sai dali chateada. É a pessoa que vai no supermercado e ela está chateada. É a pessoa que está no trânsito, está chateada. Esse do trânsito eu sou nota 10. Nota 10 não é tá bom, não. Nota 10 é assim, de chatear mesmo. Quase sempre que ele está assim, esquece, para com isso e tal. Eu fico no trânsito parecendo um guarda de trânsito. Minha vontade é de mudar todo mundo, como se eu fosse o perfeito no trânsito. Mas todo mundo vê, né? As bagunças que tem no trânsito. Mas aquilo me incomoda e às vezes eu falo. Fato é, meus irmãos, que quando a gente vive chateado com tudo,
vive chateado com as pessoas, todo momento, todos os lugares, a gente está se decepcionando, a gente está chateado, a gente está desgostoso com tudo, com todos, fala com as pessoas. Às vezes isso se transfere para outras realidades. Aí não se trata de coisas pessoais, aí reclama de tudo. Gente que reclama do Brasil, da Bahia, da cidade onde mora, da casa onde mora, reclama do salário. Aí o salário está pouco, vai trabalhar, vai com um jeito de ganhar mais dinheiro. Se reclamar, não vai botar real no seu bolso, não. Mas é a pessoa que habituou a se chatear, a se decepcionar com tudo e com todos. A gente vai ver, pastor, mas tem coisa que é uma desordem, tem coisa que é uma bagunça. É verdade. É verdade. Tem coisa que a gente olha à nossa volta, tem gente fazendo bobagem, tem realidades difíceis. Quer dizer que a gente vai fazer vistas grossas? Quer dizer que a gente não vai se importar? Não, não é isso. Quer dizer que a gente não pode ficar decepcionado com tudo isso. Não podemos viver uma vida decepcionada. Decepcionado com tudo, com todos. E aí, meus amados irmãos, esse é um modo ruim, um modo desgastante, adoecido com que nós nos relacionamos com a sociedade, com as pessoas, com o próximo. E como é que a gente consegue viver diferente? Aqui, nos ajustando com o próximo. Acima de tudo, porém, tem amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Entendeu? De que forma a gente consegue controlar essas coisas em nós? De que forma a gente consegue resolver um pouco? Eu falei lá no trânsito, né? De vez em quando eu fico pensando assim, essa pessoa que sabe assim, está indo no hospital, tem que socorrer alguém, está indo. Eu fico tentando pensar uma coisa assim, coisa boa pode não ser verdade, posso estar me enganando, mas ajuda a apaciguar o meu coração, ajuda a não irar, ajuda a eu não ficar chateado, não seja lá quem for, a pessoa que eu nem conheço. Às vezes eu consigo fazer isso, entendeu? Às vezes eu consigo, e é exatamente assim que a palavra do Senhor está nos dizendo. Quando a palavra diz aqui, quando a palavra diz assim, tem amor intenso. Quando diz aqui amor intenso, o que quer dizer isso? Um amor intenso, essa palavra intenso aqui, que é de intensidade, que é com a força, quer dizer que é um amor com esforço. É como você pegar um elástico e puxar. Você está tensionando esse elástico. Você está fazendo força e ele está usando toda a sua elasticidade para mover-se. Não é? Ele está ali numa grande tensão. Imagine pegar você pelos braços e puxar. Você não tem elasticidade para isso. Vai doer. É como se fosse um esforço muscular. Quando você faz um esforço, o seu músculo está tensionado, ele está se esforçando ao máximo para usar toda a sua força para o que é necessário. Se você faz isso, seus músculos depois vão ficar como? Vão ficar doloridos. Você vai sentir, se você faz um grande esforço, tensiona os seus músculos, você vai ficar dolorido. Mas, se você fizer de novo, ele vai doer? Vai doer? Menos, mas vai doer. Mas vai doer menos. E se você continua fazendo, ele
vai doendo cada vez menos. Por quê? Porque o seu músculo vai sendo tensionado e ele vai habituando a usar aquela força e você vai se fortalecendo, né, Vitor? Então, quando eu estiver pegando peso mesmo, Vitor, no músculo eu te falo, não cheguei lá no seu nível ainda não. Meus músculos ainda estão aprendendo a tensionar. Mas no amor que a Bíblia fala, é assim. Não é um amor, meus amados irmãos, com essa ideia de prazer, com essa ideia de que a gente tem aquela agradabilidade. A Bíblia está dizendo aqui que nós devemos ter um amor intenso uns para com os outros. Eu tenho um amor intenso por fulano, que eu gosto muito, fulano é legal, fulano é agradável, fulano é assim, é assado. Não é isso. Não. Se for depender disso, a gente ama poucas pessoas. Ou a gente vai ficar numa gangorra, não ama, porque a gente olha para as pessoas, tem momento que a gente está vendo coisas boas, tem momento que as pessoas falham e a gente vai viver numa gangorra, num altos e baixos. Entendeu? É desse jeito. Então não é com essa coisa agradável, essa coisa de falar assim, fulano é tão legal, eu amo fulano, uma pessoa legal. É bom a gente ter pessoas assim, não é? Claro que é. É bom. É até mais fácil a gente conviver com pessoas que são legais, pessoas que são agradáveis, pessoas que são cordiais. Pessoas que se unem a nós, pessoas que falam a mesma língua que a gente, pessoas que são cordiais com a gente. É bom, mas quando a palavra de Deus nos diz aqui sobre amor intenso, tende amor intenso, está falando com essa conotação da musculatura que é exigida a fazer uma força além daquela que você tem o costume de fazer, que te tira da comodidade, que te tira do seu razoável, que te tira do seu esforço comum, que te exige um esforço maior, que lhe causa dor, que te leva ao esforço maior do que você tem costume. É nesse sentido que a palavra de Deus está nos dizendo. E tem em meio àquela realidade em que a gente convive com as pessoas, em que a gente desagrada, as pessoas erram contra a gente, em que as pessoas pegam contra a gente, e ora a gente está bem, ora a gente não está, e a gente se decepciona com as pessoas. Nós precisamos exercer um amor intenso. Nós precisamos nos esforçar para amar essas pessoas. Ao invés de nutrir nos nossos corações qualquer ódio, qualquer vingança, ao invés de nutrir nos nossos corações qualquer adversidade, qualquer maldade contra a pessoa, nós devemos aprender a amar essas pessoas. Como nós falamos aqui na reunião dos homens, né? Cristo nos deu uma missão muito desafiadora. Nós, os homens, ao casarmos, nós temos que amar as nossas esposas, não é? Amar, mas não é basta amar, não é só um amor intenso. Eu só não discordo da palavra porque ela é a verdade. Eu sou pecador. Senão eu ia querer diminuir esse padrão aí, porque amar as esposas. Amar ia ser uma coisa muito boa, mas amar como Cristo amou a igreja é o nosso propósito. Os homens casados, os solteiros, no pensar em casar, esse é o propósito. Cristo não só
Teve um amor intenso, mas um amor sacrificial. Aí a gente fala assim: Senhor, o Senhor não pediu demais, não? Não bastava só amar, como a gente ama, normal, o amor normal. Tem que ser o amor como o Senhor amou a igreja, um amor sacrificial. Mas a palavra do Senhor está certa. Eu creio que a resposta é assim: você é o cabeça. Para ser o cabeça, você tem que amar com amor sacrificial. Cristo é o cabeça da igreja. Se sacrificou. E a dor pode ter muitas coisas de emoção e romantismo, mas acima de tudo o amor é um desafio. Amar as pessoas não é uma coisa romântica, é um desafio, é uma missão. Se você quiser abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, quando fala de amor, e as pessoas às vezes leem esse texto com romantismo, às vezes prega um casamento, né, uma coisa, estou dizendo que não pode pregar. Aí, olha só, 1 Coríntios 13, versículo 4, diz assim: o amor é paciente, o amor é benigno. Entenda assim, ó, você tem que amar sendo paciente. Não é o amor lá, existe uma coisa chamada amor que ele é. Não, está dizendo assim, ó, você quer amar, amor verdadeiro, você só ama sendo paciente, benigno, não arde em ciúmes, não ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Só esses 7 acabam com a gente. Eu estou falando que acaba com a gente, é uma visão terrena, humana, mas isso aqui é a mais pura verdade. Isso aqui é o mais puro bem para as nossas vidas. Então, quando a palavra de Deus diz que nós temos que amar intensamente uns aos outros, está dizendo que nós devemos nos esforçar. Então não é essa agradabilidade, esse romantismo, essa coisa, eu amo fulano porque eu tenho assim uma paixão. Não é paixão, é entrega, é missão, é isso aqui, ó. É ser paciente, ser benigno, é não ter ciúmes, é não se ufanar, é não se obedecer, é não agir inconvenientemente, é não procurar seus próprios interesses, é não se exasperar, é não se ressentir do mal. O amor espera o mal. O amor sabe que o mal vem. Está vendo aqui? Não se ressentir do mal. Está vendo aqui o que é isso aqui? Está dizendo assim, olha, no exercício de amar, o mal vem. E você vai sentir na pele o mal. Convivendo com as outras pessoas, o mal vai bater em você. Você vai sentir. Mas quando você ama, você não ressente o mal. Ou seja, você não vai ficar remoendo esse mal. Você não vai guardar esse mal. Quem ama não se ressente do mal. Ele vem, ele te bate, ele te machuca, ele te fere, mas você não ressente do mal. Não se alegra com a injustiça. Aquilo que você quer para você é o mesmo que você quer para o outro. Isso é o mais próximo de justiça de Deus que a gente pode entender. Aquilo que você quer para você é o que você deseja para o outro.
não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí? Nós temos muito exercício do amor para fazer. E às vezes a nossa musculatura do amor está enrijecida. Nós precisamos tensionar, nós precisamos exercitar, nós precisamos agir, nós precisamos praticar o amor, a fim de que a gente consiga fazer isso em relação ao outro, a abençoar ao outro e abençoar a nós mesmos. E aí, irmãos, o mais interessante de tudo isso, não é bem mais interessante, mas é interessante que a palavra de Deus nos mostra que fazendo isso, nós temos benefícios. Não é apenas uma obediência, não é apenas assim dizer assim, você tem que amar e pronto. Ama e acabou. Se fosse isso, nós iríamos fazer. Mas além de nos ensinar a obedecer, a palavra nos diz que isso é um resultado. Quando nós exercitamos o amor com intensidade, há um resultado disso. A palavra nos diz aqui, porque o amor cobre multidão de pecados. Quando a gente faz isso, o amor cobre multidão de pecados. O que é isso? Cobrir multidão de pecados. O que é isso? O amor cobre multidão de pecados. É um resultado. Está colocando aqui uma razão. Ele está falando assim, olha, se ajuste com o próximo. Com essa bagunça toda que a gente dá convivência, as pessoas erram contra a gente, as pessoas nos chateiam, nos magoam, nós nos decepcionamos com as pessoas, nós precisamos amar intensamente as pessoas. E Pedro está dizendo assim, vale a pena, sabe por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. A quem se refere aqui o texto? Cobre multidão de pecados de quem? Os nossos ou do próximo? Cobre multidão de pecados. Os nossos ou do próximo? O bom que a gente precisa escolher. Pode ser dos dois. Quando a gente ama uns aos outros, o amor cobre multidão de pecados. Porque aqui a palavra está nos dizendo uns aos outros. Então aqui está dizendo que nós amamos e somos amados. Nós beneficiamos e somos beneficiados. Os resultados do amor, eles partem de nós e vêm para nós. Nós compartilhamos e também recebemos. Como é que isso acontece na prática? Nós amamos e somos amados, mas também nós amamos e o fato de nós amarmos, isso por si só nos beneficia. O que cobre multidão de pecados? Quer dizer que os pecados são escondidos, desconsiderados? Não. Porque quando nós amamos aquele que está errado, aquele que falhou, aquele que está em pecado, quando nós amamos, isso é algo abençoador, de modo tal que o amor dispensado por nós a essas pessoas dá condição de essas pessoas reverem a sua vida, as suas atitudes, dá condição de as pessoas curarem suas feridas, se posicionar diante de Deus. Então, se o irmão erra e você bate contra ele, e você critica ele, e você
maltrata ele, ele só vai sofrer mais. Isso não ajuda ele a sair do pecado. Agora, quando o irmão erra e você ama, e amar não é falar assim, não, meu irmão, você fez, não tem problema nenhum, fica tranquilo, o que você fez, o seu pecado não tem importância nisso, não é amor, não é isso, não. Às vezes as atitudes, elas são as mesmas, de quem ama e quem não ama. A atitude é a mesma, mas a intenção é diferente. Você pode falar com alguém assim, você errou. Você errou. Você pode falar isso com soberba, você pode falar isso humilhando a pessoa, você pode falar isso com desprezando a pessoa, se colocando acima da pessoa, ou você pode falar isso com amor, com cuidado, com respeito, com humildade, com a intenção de erguer essa pessoa, com a intenção de ajudar essa pessoa, com a intenção de fortalecer essa pessoa. Então, às vezes, as palavras podem ser as mesmas. E o amor, ele tem como objetivo isso. Não é esconder o pecado, não é ignorar o pecado, não é desconsiderar o pecado, mas é ajudar a sair do pecado. Não é isso que Cristo fez conosco. Não é assim que Cristo fez conosco, que é a prova de que Ele nos ama. Ele nos amou antes de nós conhecermos a Ele. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, porque o amor dele tinha como objetivo e propósito nos resgatar do pecado. Então, quando a palavra de Deus nos diz que o amor cobre multidão de pecados, é que quando nós amamos, quando nós nos esforçamos, quando nós tentamos compreender as pessoas, ajudar as pessoas, quando nós tentamos limpar as feridas das pessoas, quando nós somos pacientes, perseverantes, às vezes a gente tenta cuidar de alguém e a pessoa não quer. E o amor nos leva a perseverar, a insistir. É claro que não tem limite, mas a gente deve pensar mais ou menos como um filho. Quem é pai e mãe sabe disso. Você não desiste, um pai e uma mãe sensatos, eles não desistem do filho porque o filho rejeitou a correção, rejeitou a disciplina, rejeitou o amor. Nem um pai e uma mãe vai desistir do filho porque ele simplesmente não gostou. Ele vai perseverar, vai ser paciente. Não, com paciência, vamos lá. Nós precisamos cobrir esse pecado, nós precisamos solucionar isso. É assim que nós devemos ser, é assim que nós devemos fazer. É nessa realidade que pecados são cobertos, que pecados são resolvidos com o exercício do nosso amor. E quando as pessoas fazem isso conosco, nós, por outro lado, também somos abençoados. Mas como diz um certo estudioso da Bíblia, ele diz que também, independente de as pessoas nos amarem, o fato de nós amarmos as pessoas, nos coloca numa condição diante de Deus, em que o Senhor, Ele dispensa o seu amor para conosco. É quase como aquilo que Jesus disse: perdoamos e somos perdoados. O fato de nós aprendermos a amar, a perdoar, a cuidar, mostra que nós somos pessoas que compreendem a fragilidade do outro. Aliás, ninguém consegue fazer isso se não olha para si mesmo. As pessoas que saem ferindo as outras, as pessoas que saem machucando as outras, as pessoas que saem
não ajudam a outro, são pessoas que se assoberbam, elas acham que elas não pecam, elas acham que elas não erram, e na maioria das vezes as pessoas criticam, machucam as outras, simplesmente porque a outra cometeu um pecado que essa pessoa não comete. E o que nós precisamos parar e pensar é assim: fulano de tal pecou nisso, errou, é um absurdo, mas eu também sou pecador. Eu não cometi esse pecado que essa pessoa cometeu, ou eu não tenho o costume de cometer esse pecado, mas eu peco em outras coisas. Eu também estou sujeito ao pecado. Por isso, eu devo olhar para essa pessoa como igual nesse sentido. Por isso, eu devo amar essa pessoa. Eu preciso, nesse momento em que eu não tenho essa fraqueza, nesse momento que eu não caí nesse buraco, eu estou lá de fora, eu preciso estender a mão para tirar essa pessoa de lá. Porque lá na frente pode ser eu que tropeço e caio, e outra pessoa está em pé vai me ajudar a levantar. E quando Deus olha para mim tendo essa atitude, Ele me abençoa. Quando Deus me vê sendo uma pessoa amorosa, compreensiva, que perdoa, que cuida do outro, que ama o outro, que se esforça para amar o outro, o Senhor derrama o amor dele no meu coração. O Senhor me perdoa. O Senhor sabe o quanto eu compreendo que nós somos pecadores, que nós precisamos da graça dele. O Senhor sabe o quanto nós reconhecemos a nossa fragilidade, a fragilidade do próximo. Que nós não tratamos a fragilidade do próximo como se nós fôssemos inerrantes, como se nós fôssemos impecáveis. Não é aquela atitude assim: ó, eu vou falar de você, você não falar de mim. Ninguém mexe com ninguém, todo mundo é pecador. Não é isso, não. Nós precisamos agir, cuidar do amor é isso. Então é nesse sentido que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos nos ajustar com o próximo. Nós só nos ajustamos com o próximo amando. E amor é uma tensão, é um esforço, é um exercício, é uma entrega, é um desafio, é uma missão que nós devemos cumprir. E tem os bons resultados. O melhor possível, cobre multidão de pecados. Entendeu? Cobre multidão de pecados. O cobrir aqui, eu vou insistir nisso para que ninguém pense de maneira errada. Cobrir aqui não é esconder. Quando fala assim: olha, eu tinha uma dívida e veio um amigo meu e cobriu a minha dívida. Você entende o quê? Eu tinha uma dívida no banco, veio um amigo seu e cobriu sua dívida. Ele foi lá e roubou a papelada, ele mudou lá, é um hacker, ele entrou no sistema do banco, apagou sua dívida, cobriu, escondeu, sumiu com a sua dívida, rasgou os papéis. É assim que você entende? Não. Ele cobriu, quer dizer que ele pagou, solucionou. Mas não é assim que a gente entende? É a mesma coisa. Quando a gente ama, o amor cobre multidão de pecados. Ele soluciona, ele resolve, ele ajuda a pagar a dívida, ele ajuda a restabelecer aquilo que está em débito, aquele que está necessitando naquele momento. Nesse sentido que a palavra de Deus está dizendo, que o amor cobre multidão de pecados. Uma vida, portanto, que está preparada para o fim é essa pessoa que tem a capacidade de se ajustar com o próximo, amando, perdoando, compreendendo e usufruindo dos resultados desse amor. O amor é um esforço, é uma atenção que nós precisamos exercitar, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé, vamos orar.
A minha oração não é outra senão pedir ao Senhor que me dê graça para que eu cada dia mais ame. Apesar de no mundo a palavra amor ser uma palavra tanto desgastada e usada de maneira bem, às vezes banal, ou um significado distante da sua realidade, nós precisamos entendê-la como a palavra do Senhor nos ensina. E a minha oração é: Senhor, me ensina a amar, me dá graça, me dá força, sabedoria, Senhor, para que eu ame como o Senhor ensina a amar, para que eu ame o Senhor, esteja ajustado com o Senhor nas minhas orações, no meu relacionamento com o Senhor, e esteja ajustado com o próximo, nos meus relacionamentos com todas as pessoas próximas a mim, e tudo isso esteja bem, saudável, equilibrado, e eu tenho uma vida preparada, em nome de Jesus. Oremos. Pai Santo, graças te damos, obrigado pela tua palavra. Nesta noite nós nos colocamos diante do Senhor e te damos graças por nos ensinar a amar. Nós somos pecadores e a nossa convivência nos leva às falhas, aos erros, decepcionamos uns aos outros, pecamos uns com os outros, uns contra os outros. Mas acima de tudo isso, acima dessa realidade, o Senhor nos ensina a amar intensamente uns aos outros. Ajuda-nos, ensina-nos, ó Deus, a amar intensamente uns aos outros. Em nome de Jesus, como a tua palavra nos ensina. Eu quero aprender cada dia mais. Eu sei que até o último dia da minha vida, eu sei que até o fim da minha vida, eu estarei aprendendo, estarei exercitando o amor. Porém, eu quero cada dia melhorar, cada dia crescer, Senhor. Me ajuda, Senhor. É um desafio a ser alcançado. Não é impossível, porque a tua palavra nos diz que não há nada impossível para nós, que os mandamentos do Senhor não são pesarosos, não é uma missão impossível para nós. Nós apenas devemos querer, na força do Senhor, exercitarmos, praticarmos. Eu quero aprender, eu quero fazer cada dia mais. Dá-nos entendimento, Senhor, dá-nos graça para exercermos o amor intenso uns com os outros, e que os nossos pecados sejam cobertos, os nossos pecados sejam resolvidos, ó Deus, através da bênção do amor dispensado uns pelos outros, uns para com os outros, em nome de Jesus. Que seja assim, ó Deus, nas nossas casas, nas nossas famílias, no trabalho, na escola, na vizinhança, na parentela, Senhor, em todos os nossos convívios, que a gente aprenda a amar, que o amor, ó Deus, esteja fluindo nos nossos corações, seja dispensado às pessoas que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, queremos viver assim, preparados na tua presença. Em nome de Jesus, oramos pedindo as tuas bênçãos. Amém. Amém. Vamos cantar com os irmãos do louvor do cântico. Você que deu sua contribuição, entregue honra, adoração e louvor ao Senhor. Bye.
tua vida em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, obrigado por esse dia, obrigado por nos reunirmos aqui. A nossa adoração é ao Senhor. Recebe a nossa adoração, Deus. E dos nossos corações, tua adoração ao Senhor em todo instante. Nós damos graças pela oportunidade de nos reunirmos, de congregarmos, de estarmos juntos, em união com o corpo de Cristo, na comunhão uns com os outros. Como é bom, Senhor, compartilharmos uns com os outros a nossa vida cristã, a adoração ao Senhor. Como é bom estarmos juntos no culto, cantando, orando, compartilhando a tua palavra, sabendo, ó Deus, que na caminhada não estamos sozinhos, estamos acompanhados de outras pessoas com a mesma fé, guiados pelo mesmo Espírito, com o mesmo propósito, sendo, ó Deus, alvos da mesma graça do Senhor, todos nós. E aqui estamos e prosseguiremos, iremos perseverar nos teus caminhos até o último dia. Queremos viver preparados. Muito obrigado, que a tua graça esteja sobre cada um de nós, que a tua bênção nos alcance, curando as nossas enfermidades, nos fortalecendo, nos dirigindo os passos, ó Deus, trazendo a tua paz aos nossos corações, o teu amor sendo derramado em nossos corações, o teu perdão nos alcance, Senhor, a cada dia. Ó Deus, a alegria do Senhor esteja nas nossas vidas. No nome poderoso de Jesus oramos e agradecidos estamos ao Senhor por todas as coisas. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.